Olá, povo lindo, santo e abençoado de Deus, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Hoje nós vamos estudar Juízes do 13 ao 16, onde a gente vai falar a história de Sansão, que é o Nazireu de Deus. O que significa Nazireu de Deus? Na Torá, significava uma pessoa separada para fazer os serviços de Deus. Então, para quem não me conhece, meu nome é Maristela Coura, toda semana sobe aula nova aqui, então já se inscreve no canal, já clica no sininho para você não perder nenhuma aula que tá, muito boa, tá bom? Então, bora pra aula, vamos começar. E então, em Israel, o que o povo de Israel começou a fazer sem uma liderança? Pecar contra o Senhor. E aí, Deus começou a liberar ira de novo sobre eles, e eles voltaram a se esquecerem dos mandamentos do Senhor, começaram a fazer coisas que eram mal aos olhos de Deus. E então o Senhor entregou o povo de Israel na mão dos filisteus por 40 anos. E lá havia um homem de Zorá, cujo nome da mulher que ele se casou era Manoá, e ela era estéril. Então, um certo tempo, um anjo apareceu para ela e disse para ela que ela engravidaria, porém ela não poderia beber nenhuma bebida de vinho, nenhuma bebida fermentada, não poderia comer comida imunda, né? Que na época seria porco, essas comidas imundas. E o seu bebê nunca poderia se passar uma navalha na cabeça. E assim o anjo falou isso para ela e foi embora. E ela chegou dentro da tenda dela e falou isso pro seu marido. Olha, apareceu um anjo para mim, falou que eu não poderia comer isso, não poderia beber aquilo, e o menino que virá não poderá passar navalha em sua cabeça. E aí o marido dela ficou impactado e ela novamente orou pedindo para que Deus mandasse de novo o anjo para confirmar as palavras e ensinar a forma de criar essa criança da forma que Deus gostaria, né? E o anjo novamente apareceu e falou as mesmas coisas que tinha falado para a mulher, falou para o pai de Sansão. Eles tiveram um filho e os abençoaram com o nome de Sansão. Então Sansão cresceu e desceu até os filisteus e se apaixonou por uma mulher filisteia. E o que aconteceu? Os seus pais não se agradaram disso, porque nos mandamentos do Senhor, Deus manda o povo se casar com o povo, né? O povo de Israel tem que se casar com o povo de Israel. É como nós agora, né? Dentro da casa do Senhor. Deus diz que a gente tem que casar com pessoas de dentro da casa do Senhor também, para não se casar com pessoas de fora. Então esse é um mandamento bíblico, né? Porém, ele se apaixonou por essa menina, agradou os olhos dele e ele casou. Então, mesmo os pais dele, não gostando dessa ideia dele casar com uma mulher que fazia parte da tribo dos filisteus, concordaram porque entenderam que fazia parte dos planos do Senhor. Deus queria uma brecha para entrar ali no meio daqueles filisteus e fazer o que precisava ser feito. E aí os seus pais saíram com Sansão um dia qualquer, e aí apareceu o filho de um leão bramando, voando para cima dele, e foi com tudo para cima dele. E o Espírito do Senhor veio fortemente sobre Sansão, e Sansão criou uma força grande que ele fendeu esse filho do leão de cima para baixo, como se faz com cabrito, e matou esse leão com uma só punhalada sem ter nada nas suas mãos, apenas a mão dele. Então, na volta de Sansão, ele viu esse leão caído e viu um monte de abelha com mel em cima do leão, né? E o Sansão pegou esse leão e foi comendo o leão com sabor de mel até a sua tenda. Então, depois disso, ele estava com a sua esposa, porque eles se casaram, né? Estava com a sua esposa e com os irmãos dela, e ele falou assim, se vocês descobrirem um enigma que eu vou contar para vocês agora, eu direi para vocês de onde vem tanta força minha. E aí eles ficaram desesperados, querendo saber que enigma era esse. E aí eles disseram assim, do comedor saiu comida e da doçura do forte. Em 3 dias não puderam declarar o enigma. E o que aconteceu? Os irmãos da moça que se casou com ele, eles persuadiram a irmã. Falaram, olha, se você não descobrir pra gente o que significa isso, porque eles fizeram um tratado. Se os irmãos perdessem, eles lhe dariam toalhas e lençóis, uma boa quantidade. E se fosse ao contrário, né, ele que daria e falaria o significado do enigma e diria de onde vem tanta força de Sansão. Então os irmãos dela, e gente, eu não falo o nome da mulher de Sansão, porque aqui não tem escrito o nome da mulher de Sansão. Depois nós vamos falar de Dalila, né? Mas essa ainda não é Dalila, tá? É uma mulher, filha dos filisteus, que Sansão se casou antes de conhecer Dalila. Então os irmãos dela persuadiram ela e falaram, se você não descobrir qual é esse enigma, a gente vai tacar fogo na sua casa, tacar fogo em tudo que você tem e vamos matar vocês. E ameaçou assim de uma forma que ela ficou para descobrir qual seria esse enigma para falar para os irmãos. E aí aconteceu que a mulher disse para Sansão, né, pô, você não me ama, você foi falar um enigma louco para os meus irmãos, agora eles querem me matar, querem destruir a minha tenda. E o Sansão ficou tão furioso com isso, que ele desceu lá, quebrou geral, matou uns 30 homens, ainda pegou os vestidos, pegou as toalhas que foram
para ficar para ele, se ele descobrisse o enigma, e deu pro povo que descobriu o enigma. E eu sei que foi um furdunço total, e ele ficou muito irado por conta disso. E depois disso, o pai da esposa de Sansão ficou furioso, pegou ela e deu pro companheiro, né, que acompanhava ele como esposa, ou seja, tirou a mulher de Sansão, pegou ela e botou para casar com outra pessoa e levou ela para casa de volta. E aí Sansão matou um cabrito, logo após isso, matou um cabrito e foi encontrar a esposa dele e falou para ela: vamos para a câmara junto comigo. E o pai dela não deixou. Então, o pai dela separou eles, assim, por vontade própria. Então Sansão fez um furdunço naquele lugar, matou uns bichos, sujou tudo, fez uma bagunça. E aí os filisteus subiram e falaram pro pai da moça, que é sogro dele, né? Quem fez isso? Quem fez essa bagunça toda aqui? E ele falou: foi Sansão que veio aqui e fez esse furdunço todo. Então os filisteus ficaram irados, porque o pai tirou a esposa de Sansão e botou para se casar com outros filisteus, queimaram a casa dele, morreu ele, morreu ela, morreu todo mundo que estava ali dentro, ou seja, Sansão ficou sem esposa. Os filisteus mataram a esposa, o pai matou todo mundo ali, queimando. Sansão, sabendo dessa covardia que fizeram, né, com o sogro dele, com a esposa dele e com o companheiro que ela se casaram, então ele ficou muito furioso, feriu 30 homens com um ferimento na coxa gravíssimo, e sumiu, e foi pro cume da rocha. E aí eles acamparam ali em Judá, atrás de Sansão, e Sansão fugiu. Então os filisteus amarraram Sansão com cordas muito fortes, cordas grossas, muito bem amarrado. Sansão, o Espírito do Senhor veio em Sansão, e Sansão arrebentou aquilo com um braço só. Nisso que Sansão arrebentou aquelas cordas todas, ele achou um queixo de um jumento. Depois que Sansão acabou de matar 1000 homens com a queixada do jumento, ele estava com muita sede, muito desidratado. Então ele caiu no chão e falou assim: Senhor, pode me levar agora, então agora eu morrerei. Mas morrerei assim, não na mão dos filisteus. E aconteceu que Deus fendeu uma rocha e começou a sair água dessa rocha. E aí Sansão bebeu dessa rocha, ele se hidratou e levantou e continuou a vida. E agora a gente vai para Dalila. Então, um tempo depois, foi Sansão até a Gaza, e ali ele conheceu uma prostituta chamada Dalila. E ali eles armaram arapuca para Sansão, porque Dalila não ficou com ele porque se apaixonou. Dalila tinha um interesse em dar Sansão para os filisteus. Mas Sansão não sabia disso, e Sansão se apaixonou muito por essa prostituta, ao ponto de entregar, né, o seu segredo. Mas eu vou contar para vocês como é que foi de passo a passo. Então, os príncipes de filisteus descobriram que Sansão estava ali em Dalila, e como ela era conhecida por eles, eles não iam invadir a casa para pegar ela, eles falaram assim: olha, não vamos invadir a sua casa, mas a gente quer que você venha persuadir ele para saber qual é a força dele, porque pode entrar 1000 homens aí e a gente não vai conseguir pegar ele porque ele é muito forte. E ela falou: deixa comigo que eu vou descobrir. E aí ela foi até Sansão e perguntou a primeira vez assim: Sansão, o que vem, de onde vem a sua força? Qual é a sua estratégia para ter uma força dessa? O que você faz? A quem você pede? Qual é o Deus que você pede? E aí Sansão respondeu para ela: se por acaso me amarrarem 7 vezes com um barbante bem forte, que era da época retirada de uma árvore, 7 vezes me amarrando, eu seria fraco igual um homem normal. E aí o que aconteceu? Ao anoitecer, Dalila foi lá e falou para os filisteus: olha, tem que amarrar ele 7 vezes com aquela figa daquela árvore, não sei o quê. E aí ela amarrou ele com essa figa, e aí ela falou assim: Sansão, Sansão, acorda, os filisteus estão vindo. E ele já estava amarrado com aquilo. E aí ele fez, e o Espírito do Senhor desceu sobre ele, e ele fortemente fez pá! E tirou aquelas cordas dele, e ele matou alguns homens que foram atrás dele. E aí a Dalila falou: você tá zombando de mim? Você não falou a verdade pra mim? Você tá mentindo pra mim? E aí, gente, eu paro pra pensar aqui agora. Como é que um homem não percebeu que uma mulher tava armando pra ele? Fala um segredo e do nada os filisteus aparecem. Aí ela chega pra ele no dia seguinte e fala: você zombou de mim, você mentiu pra mim, e ele não percebe nada. Mas enfim, tem homem que é assim, né? Vamos lá. E aí na segunda vez ela falou assim: você zomba de mim, você não me falou a verdade, me conta o seu segredo e tal. Pela segunda vez ele disse: olha, vai conseguir tirar as minhas forças se tecer 7 vezes tranças na minha cabeça. E aí eu perderia minhas forças. E aí ele foi dormir, ele dormiu com um sono profundo, um sono pesado. O que Dalila fez? Pegou uma estaca e prendeu essas tranças dele no chão. E acordou ele, falou assim: acorda, Sansão, os filisteus estão vindo à sua procura, eles vão te pegar e tal. E Sansão acordou. Quando Sansão acordou, ele levantou e arrancou com o cabelo, com espada, com estaca, com tudo. E aí ele matou mais alguns e ela ficou furiosa. No dia seguinte ela falou: você continua mentindo pra mim.
Você tá zombando de mim, você tá me tirando e tal, e falou um monte. A Dalila, então, com espírito de lascívia, com espírito de feitiçaria, falou pra ele assim, então você não me ama, né? Aí ela foi mais profunda, ela falou, então você não me ama, você não tá falando a verdade pra mim, você não tem amor no seu coração por mim, eu tô muito chateada com você. E é aquela coisa toda que mulher carnal faz, né? E aí ele se comoveu muito, ele ficou muito comovido e falou a verdade pra ela, olha, nunca foi passado navalha na minha cabeça. Então eu creio que se passar navalha na minha cabeça, eu realmente perderei as minhas forças. E aí o que aconteceu? Sansão pegou num sono, ela rapou a cabeça dele com navalha. Mais uma vez chamou os filisteus. E aí os filisteus vieram e ela acordou. Sansão, acorda, os filisteus estão vindo atrás de você. E aí ele acordou. Quando ele acordou, ele viu que estava careca, sem cabelo. E ali ele não percebeu que o Espírito do Senhor já tinha se afastado dele. E aí ele falou, pode vir quantos quiserem, a hora que quiser, eu vou conseguir ganhar de novo como sempre. E aí dessa vez ele não conseguiu, e os filisteus pegaram Sansão, jogaram ele na cela, prenderam ele e arrancaram seus olhos e botaram ele numa cela de bronze. Então, um certo dia eles fizeram um banquete para um tal de Deus Dagon deles e eles bebendo, rindo, brincando, falaram assim, traz Sansão pra cá, pra gente brincar um pouco com ele, porque Sansão estava cego, machucado, debilitado, só que o cabelo de Sansão começara a crescer. E assim chamaram Sansão, e aí Sansão falou pros guardas, me coloca perto das colunas para eu ali me apoiar. Só que Sansão já tinha uma intenção. E aí os guardas colocaram ele ali, começaram a bater nele, começaram a mexer com ele, todo mundo começou a rir dele, ele estava cego. E aí ele ergueu a cabeça pro alto e falou assim, Senhor, pela última vez tenha misericórdia de mim, ouça a voz do seu servo. Mais uma vez me dê forças para eu conseguir destruir o máximo de filisteus que eu possa destruir. E aí as pessoas pensam que Sansão se matou, né? Puxando e aquelas colunas e se matando, mas Sansão não tinha intenção só de se matar. Ele falou para Deus, eu vou matar o máximo de filisteus que eu puder e assim morrerei junto também. Então, quando ele puxou aquelas colunas, ele morreu, mas ele matou muitos filisteus. Ele matou mais filisteus na morte dele do que em vida. E assim acaba a história de Sansão. A gente vê muito essa história por aí só na parte de Dalila, né? Não se fala da história de antes de Dalila, que Sansão já tinha casado com uma outra mulher e que ele meteu o louco, quis falar um enigma pros irmãos dessa mulher e aconteceu aquele furdunço todo, aquela treta toda. E espero que vocês tenham gostado da história de Sansão. E fica aqui mais uma coisa pra gente meditar na palavra do Senhor, né? Maldito é um homem que confia no outro. Então, gente, não confia. Conta pra mim aquilo que aconteceu, não vou contar pra ninguém. Fulana falou de ciclana pra você, fulana tá falando de você pra ciclana também. Sai disso, sai do meio de fofoca, do meio de roda, do meio de disse-me-disse, sabe? Porque essas pessoas tiram sua energia, essas pessoas deixam você fraca, essas pessoas vão agir em algum momento com falsidade, porque assim, a pessoa que você considera que é sua amiga, de repente não é tão sua amiga assim como você acha. Então, maldito é um homem que confia no outro e a gente não pode confiar, a única pessoa que a gente pode confiar é em Deus. E se Deus te deu um dom, se Deus derramou uma unção sobre a sua vida, não fique falando por aí, né? As pessoas vão descobrir porque elas vão ver em você, mas você não fica falando por aí, porque a gente sabe que as pessoas não são boas, as pessoas são más, né? As pessoas são fracas, as pessoas são carnes. Então, assim, mesmo as pessoas que andam com Deus, pede discernimento pra Deus, porque assim, quando a gente anda com Deus e Deus traz pra gente aquelas pessoas que são segundo o coração dele, são pessoas que Deus trouxe pra gente, não são pessoas que nós fomos procurar ou pessoas que do nada apareceram na nossa vida. A gente, infelizmente, não pode sair abrindo nosso coração pra todo mundo. A gente não vai deixar de ter amizade com as pessoas, não, né? Não é como Deus disse pra Adão lá no Éden, não é bom que o homem ande só. Porém, não é bom que você abra seu coração para qualquer pessoa. Então, muito cuidado com isso, orai, vigiai, presta muita atenção com quem você anda, porque é o que o mundo fala assim, ó, quem anda com porcos farelo come. Isso no mundo é falado, mas isso é uma verdade, sem a gente querer, né? Se a gente andar muito com pessoas que não são de Deus, a gente vai acabar se misturando também, e daqui a pouco a gente vai se perder, porque é carne. O nosso espírito está pronto, mas a gente precisa diariamente alimentar nosso coração, nossa alma com a palavra do Senhor, né? Então, gente, fica aqui essa história de Sansão para vocês como uma história de vida dele, para que a gente não cometa os mesmos erros, uma história muito importante. E aqui a gente acaba o livro de Juízes
tá? E a próxima aula vai ser uma parábola, a parábola do semeador, para depois a gente dar continuidade e ir pro livro de Ruth. Tá bom, meus irmãos? Que a graça e o favor do Senhor desça sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que tudo que você fale seja propagado como bênção na sua vida, na vida de pessoas. E que sua semana seja incrível, seu ano seja incrível. Graça e paz. E que o Senhor esteja conosco agora e para todo sempre. Amém? Amém. Até a próxima aula.